Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Hoje estamos dando continuidade ao estudo das soluções. Dentro do estudo das soluções, um dos temas principais é justamente o estudo das unidades de medida de concentração das soluções. Dentro do tema unidades de medida de concentração, nós iremos neste vídeo, que é o 6º vídeo de uma playlist sobre as concentrações, as unidades de concentração das soluções. Nesse 6º vídeo, vamos falar sobre concentração em ppm, que na verdade é a concentração em partes por milhão. Estudante, este é o primeiro vídeo da playlist que estuda unidades de concentração. É o primeiro em que eu vou abrir o vídeo com outro vídeo. Este vídeo ele tem cerca de uns 2 minutos aproximadamente para você assistir, mas ele será fundamental porque ppm está em nosso cotidiano. Parece até estranho para você, mas a medida de concentração em ppm pertence sim ao nosso dia a dia. Esse vídeo é importante para que você possa compreender o conceito, isso mesmo, dentro dessa reportagem jornalística vai aparecer o conceito de concentração em ppm e, além de perceber o conceito, possíveis aplicações da concentração em ppm em nosso dia a dia serão vistas nessa reportagem. A morte de 4 pessoas da mesma família em Santo André na semana passada trouxe à tona uma preocupação recorrente. Qual a forma segura de ter um aquecedor a gás em casa? O Fantástico usou uma câmera especial para fazer um teste e mostrar como o monóxido de carbono, que pode ser letal, se espalha nos ambientes. Um equipamento que torna visível o perigo que a gente não enxerga. Os gases, inclusive CO. Primeiro, nós ligamos o aquecedor com o duto em perfeito estado. Bom, aqui nós percebemos que a tubulação está íntegra, não há nenhum vazamento de gases. Depois, furamos o duto manualmente. A concentração aqui já começa a aumentar. Aqui a gente já está na faixa de 21, 20 ppm aqui dentro desse ambiente, mesmo ele estando ventilado. ppm é partes por milhão. Pelas normas, um aquecedor não pode emitir mais que 25 ppm de monóxido de carbono no ambiente em que ele está. Ou seja, só pode haver 25 moléculas de CO para cada 1 milhão de moléculas de ar. Aluno, observe. 25 ppm, diz o vídeo. 25 ppm de monóxido de carbono no ar significa, nessa situação, que em um conjunto de 1 milhão de moléculas presentes no ar, 25 moléculas é o limite de moléculas tolerável para o ser humano permanecer naquele ambiente. Então observe como a concentração em ppm faz sim parte do nosso cotidiano. Inclusive, estudante, este vídeo, na verdade, ele é uma reportagem sobre momentos trágicos, dolorosos, ocorridos em um certo momento, quando diversas pessoas aqui no Brasil e em outros países faleceram praticamente na mesma época, mesma semana, em função de intoxicação por monóxido de carbono. Então, eu não vou passar nesse vídeo nosso, nessa videoaula, toda essa reportagem, porque seria longo demais. Todavia, neste vídeo, se você observar o primeiro comentário, a primeira mensagem abaixo desse vídeo, tem uma mensagem fixa no topo que eu deixei
E nessa mensagem fixa no topo, você encontra toda essa reportagem para você observar o quanto o ppm faz parte do cotidiano e relembrar esse fato que fala sobre intoxicação e até mesmo a morte, infelizmente, pelo monóxido de carbono. Mas vamos então sair do vídeo e prosseguir o nosso estudo. Sendo assim, vamos abrir o nosso estudo ppm, concentração em partes por milhão. Tomando por base o que observamos no vídeo, podemos dizer que ppm indica quantas partes, quantos pedaços do soluto existem para 10 a sexta partes, 10 a sexta pedaços do solvente. Professor, e esse conceito está dentro daquele vídeo? Está, aluno. Lembra que 25 ppm significa no vídeo 25 partes de CO. Por que partes, professor, se o vídeo fala moléculas? Aluno, porque ppm eu posso indicar a quantidade de soluto e de solvente em termos de número de moléculas, em gramas, em litros. Então, como a unidade do ppm, não é? As unidades usadas dentro do ppm não são valores fixos, únicos, então, como eu posso trabalhar ppm com número de moléculas, com gramas, com litros? Então eu vou substituir moléculas, gramas, litros pela palavra partes. Voltando, reiniciando a explicação, ppm indica quantas partes do soluto existem em 10 a sexta partes do solvente. Ok? Aqui eu esqueci de botar o plural, aluno, mas vamos prosseguir assim mesmo. Desculpe por essa falha de digitação. Vamos comentar melhor esse detalhe. Indica quantas partes do soluto existem para cada 10 a sexta partes da solução. Ô professor, quer dizer que pode ser 10 a sexta partes do solvente ou 10 a sexta partes da solução? Sim, estudante, porque em ppm a quantidade do soluto é tão pequena, é tão mínima, que a quantidade de partes da solução ou do solvente são praticamente a mesma. A diferença é desprezível. Então, ppm pode ser partes do soluto por 10 a sexta partes do solvente ou 10 a sexta partes da solução. Vamos então realizar novos comentários sobre partes por milhão. Primeiro, imagine um texto que diz x ppm. Significa x partes do soluto em 10 a sexta partes do solvente. Professor, mas esse x é o quê? Esse x é um número, aluno. Por exemplo, 25 ppm. 25 partes do soluto por 10 a sexta partes do solvente. Naquele vídeo, no lugar de partes, ele usou moléculas. Então vamos lá. 25 ppm de CO no ar da região. São 25 moléculas de CO em 10 a sexta moléculas presentes no ar, que seria, no caso, o solvente. Então, essa linguagem ainda é teórica, lembrando que em breve entraremos na linguagem matemática realmente. Mas primeiro, aluno, tenha paciência, temos que passar por esse comentário em termos genéricos, linguagem teórica. Então, por exemplo, partes. Por que partes e partes se repetem? X ppm, x partes do soluto para 10 a sexta parte do solvente. Aluno, esse parte está se repetindo, porque isso significa dizer que as quantidades de soluto e solvente devem estar na mesma unidade. Isso, se ele dá o soluto em gramas, o solvente em quilos, tem que deixar tudo em quilos ou tudo em gramas. Todos os dados têm que estar na mesma unidade. Inclusive, nas questões que nós vamos resolver, essa é a grande dificuldade dos alunos, é entender que ele sempre dá dado do soluto, dado da solução.
tem que transformar os dados para a mesma unidade. Daí o termo partes, tudo nas mesmas unidades. Partes. Quando o soluto é medido em gramas, por exemplo, o solvente você vai ter, ou a solução, vai ter que passar para gramas. Isso mesmo, se o soluto está em gramas e solvente em outra unidade, passa o solvente ou a solução para gramas também. Ou ainda, se o soluto veio dado em litros e o solvente ou solução em outra unidade, tem que passar para litros. Estudante, observe o meu cuidado em primeiramente estabelecer a teoria. Soluto e solução devem se apresentar nas mesmas unidades. Gramas, quilo, litro, ml, moléculas. Vamos avançar? ppm, partes por milhão, mais informações. X ppm, X partes do soluto, para 16 partes do solvente. Então, reforçando o que foi dito na tela anterior. Então, X ppm, X gramas de um soluto, para 16 gramas de um solvente. Por exemplo, se eu tiver 5 ppm, 5 gramas do soluto, para 16 gramas do solvente. Ou então, X litros do soluto, para 16 litros do solvente. Aluno, muita paciência nesse momento, porque estamos discutindo a parte teórica, para que fique mais clara, nítida a resolução de cada quesito. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 5 ppm e a questão fala em litros, então 5 ppm e o texto menciona litros como unidade de volume. Então, 5 ppm é 5 litros de soluto em 16 litros do solvente. Esse comentário é importante para o que faremos agora. Vamos compreender concentração em ppm através de um texto que vai entrar como exemplo de análise inicial. Não é nenhuma questão não, viu, aluno? É um texto onde aparece ppm no texto e vamos tentar entender como se traduz aquele dado em ppm. Então observe, a água de um lago está contaminada com mercúrio, Hg2+, aquoso. Mercúrio na forma de cátion, na forma iônica, disperso na água de um lago, apresentando concentração da ordem de 5 ppm. Eu botei pontinho, porque na prática, quando o aluno lê um texto como este, ele já para logo em ppm. 5 ppm de mercúrio na água de um lago. A água é o solvente. E isso, estudante, primeiro, antes de se sentir complicado nesse texto, identifica quem é solvente, é a água. Identifica quem é soluto, é o íon mercúrio, também chamado mercúrico, que é o soluto disperso na água. Então, o primeiro passo, identificar soluto e solvente. Olha os passos a seguir, antes mesmo de entender o que é ppm. Você tem que entender quem é soluto e quem é solvente, para depois tentar entender o que significa 5 ppm. Vamos prosseguir. Então o texto você prossegue lendo e alguma unidade de medida vai aparecer. Aí você se apega, se agarra com aquela unidade de medida. Diante desse texto, como iremos traduzir esses 5 ppm? Primeiramente entendemos que temos 5 ppm de mercúrio nas águas de um lago. Como eu falei quase agora, tem que perceber quem é o soluto, disperso dentro de que solvente. Então 5 ppm de mercúrio nas águas do lago. Em seguida, temos que decidir a unidade de medida que será utilizada na análise desse texto. Esse ppm, dentro dele entra alguma unidade. Qual unidade que vai ser usada na tradução do ppm? Então observe que o texto fala 10 miligramas.
uma vez que o texto já está focando a unidade de medida miligramas, a concentração em ppm deverá ser expressa, ser escrita, lida com água e mercúrio, ambos em miligramas. Esse momento da explicação é importante. Se você, ao longo do texto, enorme do texto, já percebeu que ele foca a unidade miligramas, por exemplo, então, quando você for traduzir o ppm, tanto o solvente e soluto tem que estar em miligramas. Então, observe. 5 ppm vai significar 5 miligramas de mercúrio para 10 a sexta miligramas de água. Estudante, este é, na verdade, o ponto principal, é o ponto que mais deixa o aluno preocupado. Como transformar esse ppm em um dado compreensível? Então, 5 ppm nesse quesito quer dizer 5 miligramas de mercúrio para 10 a sexta miligramas de água. Ou escrito na forma de regra de 3, que você vai usar no cálculo, 5 miligramas de mercúrio para 10 a sexta miligramas de água, ou seja, questão de ppm começa traduzindo esse ppm para uma linguagem compreensível. Então você tinha percebido que mercúrio era soluto, água solvente, unidade miligramas. Então, 5 ppm é 5 miligramas de mercúrio para 10 a sexta miligramas de água, e é com base nisso que iremos agora iniciar algum exemplo e trabalhar a sua resolução. Antes desse exemplo, vamos rever na reportagem, numa fração da reportagem, vamos rever um pouco sobre esse ppm. A concentração aqui já começa a aumentar. Aqui a gente já está na faixa de 21, 20 ppm aqui dentro desse ambiente, mesmo ele estando ventilado. ppm é partes por milhão. Pelas normas, um aquecedor não pode emitir mais que 25 ppm de monóxido de carbono no ambiente em que ele está. Ou seja, só pode haver 25 moléculas de CO para cada 1 milhão de moléculas de ar. Então observe claramente o que diz o texto. 25 ppm de CO no ar significa 25 moléculas de CO no universo de 10 a sexta moléculas presentes no ar. Então observe como traduzir a unidade ppm e vamos avançar o nosso estudo. Sendo assim, vamos agora aplicar a teoria. E essa teoria será aplicada na forma de questões de vestibulares. Todavia, estudante, antes de iniciar nossa resolução de exercícios, eu trago para você aqui uma imagem simbólica. Essa imagem, essa garotinha, simboliza você, estudante de Química, nesse momento de confinamento em função do combate à pandemia do coronavírus. Observe que a garota está no seu quarto à noite, abajur ligado, estudando Química. E é isso que eu desejo que você faça. Assistir esse vídeo e pausar o vídeo e anotar as informações. Esse vídeo é uma aula idêntica ou semelhante ou parecida com a aula presencial, que para gerar resultados você precisa assistir a esse vídeo, pausando, anotando as informações, preparando um relatório rico em detalhes no seu caderno. Estude em casa. Vamos combater a pandemia do coronavírus. Qual a concentração em ppm de uma solução aquosa de 2,5 miligramas de NaCl e 500 ml de solução, considerando a densidade da água como 1 grama por ml? Poxa, professor, eu li esse texto e achei tão complexo de início. É bom lembrar, aluno,
que quando ele pergunta ppm, a primeira preocupação sua é que a quantidade do soluto e a quantidade da solução devem se apresentar na mesma unidade. Perceba logo de cara que NaCl está em miligramas. A solução tem seu volume em mililitros, não pode ficar assim. A solução vai ter que ser expressa em unidade de massa, miligramas também. Esses 500 ml de solução, de alguma maneira, você vai ter que passar esse dado para miligramas de solução, porque o soluto está em miligramas também. Como isso será feito? Então observe bem. Nós temos 2,5 miligramas do sal soluto. Volume da solução e volume da água são a mesma coisa, ok? A massa mínima de sal numa quantidade gigante de água. Então 500 ml de solução ou 500 ml de água são a mesma linguagem. Mas como vamos proceder aqui? Então observe. A densidade da água está dizendo, aluno, isso é simples. 1 grama de água é 1 ml de água, aluno. Então 500 ml, aluno, se 1 ml de água é 1 grama de água, 500 ml de água, quantos gramas são, aluno? Ora, esses 500 ml de solução, que na verdade é o mesmo que dizer 500 ml de água, será igual a 500 gramas de água. Por que mesmo, professor Weber? Porque aqui diz a densidade 1 grama por ml. Ou melhor, cada 1 ml é 1 grama. Se cada 1 ml é 1 grama, 500 ml são 500 gramas de água. Então observe que para passar a unidade de volume para a unidade de massa, tivemos que usar a densidade. A partir de agora, aluno, esqueça essa expressão 500 ml de água. A partir de agora temos, atenção, 2,5 miligramas de sal em 500 gramas de água. 2,5 miligramas de sal em 500 gramas de água, mas não esqueça, para cálculo de ppm, as massas têm que apresentar a mesma unidade. Então vamos precisar pegar essa massa de água, passar para miligramas, por exemplo. Ora, então, reforçando, temos a massa de água 500 gramas, todavia a massa do sal está em miligramas, e eu estou decidindo, aluno, converter esses gramas para miligramas. Eu estou decidindo que eu preciso igualar as unidades. Essa sequência é a mesma em todos os quesitos de ppm, estudante. Vamos passar aqui 500 gramas para o valor correspondente na unidade miligramas. Então, quantos miligramas de sal há para 10 a 6 miligramas de água? Quando ele pergunta quantos ppm tem aqui, ele quer saber quantos miligramas de sal tem para 10 a 6 miligramas de água. Mas como eu tinha dito quase agora, a massa de água está em gramas. E para calcular quantos ppm de sal, desculpe-me, quantos miligramas de sal há em 10 a 6 miligramas de água, eu tenho que passar a massa de água para miligramas. Então vamos fazer isso agora, estudante. Observe, 2,5 miligramas de sal, 500 gramas de água, aluno. Você sabe que dentro de cada grama tem 1000 miligramas. Se em 1 grama tem dentro 1000 miligramas, 500 gramas de água são 500 mil miligramas. Então nós temos, observe bem, nós temos 2,5 miligramas do sal dentro de 500 mil miligramas de água. Mas, na verdade, 500 mil miligramas de água não é, são 5 vezes 10 a quinta miligramas de água. Estudante, 2,5 miligramas de sal em 500 mil miligramas de água é a mesma coisa que botar 5 vezes 10 a quinta miligramas de água. Poxa, professor, mas o que ele quer mesmo? Aluno, o que ele quer calcular é a concentração em ppm.
em partes por milhão. Mas eu não entendo, professor, o que é calcular ppm. Aluno, é encontrar quantos miligramas de sal tem 10 a 6 miligramas de água. Professor, por que o senhor falou quantos miligramas? Porque eu decidi trabalhar dentro do texto com miligramas. Então, ppm, e outra coisa, sal é soluto e água não é o solvente. Então, quantos ppm significa quantos miligramas de sal em 10 a 6 miligramas de água. E como é que eu vou achar, professor, quantos miligramas de sal tem para 10 a 6 miligramas de água? Aluno, só é perguntar simplesmente como regra de 3, ó. Quantos miligramas de sal? Aqui eu digitei errado, isso não vai atrapalhar o vídeo, vamos prosseguir. Quantos miligramas de sal tem 10 a 6 miligramas de água? Aí você faz a regra de 3, observe, ó, 2,5 que multiplica 10 a 6, esse 5 vezes 10 a quinta fica multiplicando o x. Então, ficou multiplicando x, passei dividindo, olha bem, aluno, 2,5 por 5, teremos, simplificando, 2,5 por 2,5, 1, 5 por 2,5, 2, é 1 sobre 2. 2,5 sobre 5 é 1 sobre 2. Ok, aluno? E 10 a sexta sobre 10 a quinta, você vai subtrair os expoentes. 6 menos 5, 1. Então, 10 a sexta sobre 10 a quinta, subtrai os expoentes. Ficou 10 a primeira. E 2,5 por 5, simplificando, ficou 1 sobre 2. E 1 sobre 2, aluno, é 0,5. Então, 0,5, olha, vezes 10. Ou seja, 5 miligramas de sal, miligramas, veja bem, para 10 a sexta miligramas de água, ok? Então, encontramos, observe aqui, 5 vezes 10, 0,5 vezes 10, que na verdade é 5. 5 o que, professor? 5 miligramas do sal para 10 a sexta miligramas de água, ou seja, 5 ppm, isso. Porque quando você encontrou quantos miligramas de sal tem para 10 a sexta miligramas de água, você encontrou 5 ppm. Vamos então a um segundo quesito. Lembrando, a questão anterior foi a questão aberta. Essa questão agora já é a questão fechada. Marcar X. Vejamos aqui. Universidade Federal de São Carlos. O flúor tem um papel importante na prevenção e no controle da cárie dentária. Estudos demonstram que após a fluoretação da água, os índices de cárie nas populações têm diminuído. O flúor também é adicionado a produtos e materiais odontológicos. Estudante, perceba que esse texto ele não traz ainda a pergunta, o questionamento em si, mas ele traz dados importantes. Flúor dissolvido na água. Então eu decidi que flúor é soluto e água é solvente. Isso é importante. Agora vem a pergunta. Supondo que o teor de flúor em determinada água de consumo seja de 0,9 ppm, que significa 0,9 partes por milhão, e ele já disse, ó, em massa, ok? Mas mesmo que ele não dissesse em massa, observe, considerando a densidade da água, 1 grama por ml. Estudante, pare a leitura, perceba que ele deu o volume de água em litros e a densidade da água. Isso não é mistério nenhum, não complica a tua compreensão. Se o texto dá volume de água e densidade da água, tu vai transformar isso em massa de água, Aluno, toda vez que o texto dá da água, por exemplo, densidade e seu volume, não complica não, aluno. Vai achar massa de água, ok? Agora escute, a pergunta é qual a quantidade de flúor em miligramas que um adulto ingere em 2 litros desse tipo de água em um dia? Vamos começar a trabalhar. Primeiro, miligramas é a unidade de medida que vai ser a nossa referência. Tudo tem que estar em miligramas. Eu vou achar flúor em miligramas.
Então essa água tem que estar em miligramas. Mas está em litros, infelizmente. Tem que passar para miligramas. 0,9 ppm. Em função disso, escute bem, como nós já entendemos que toda medida será em miligramas, então esse ppm será traduzido assim. Em função disso, essa concentração de 0,9 ppm deve ser expressa toda em miligramas. Quando se referir a flúor, será miligramas. Quando se referir a água, será miligramas. Só que a água não está em miligramas ainda, está em litros. Então tem que converter. Observe bem essa imagem. Dê pausa no vídeo. Olhe, analise a imagem. E vamos prosseguir. 0,9 ppm de flúor será expresso com regra de 3 da seguinte maneira. Escute bem. Primeiro eu quero mostrar a você como é que você vai entender esse 0,9 ppm. Vamos lá. Lembre-se, a unidade é miligramas, flúor é soluto, água é solvente. Vamos traduzir esse 0,9 ppm de flúor na água. 0,9 miligramas de flúor para 10 a 6 miligramas de água. Professor, o que foi que fizemos agora? Aluno, o quesito só começa a fazer sentido quando você consegue pegar esse ppm e traduzi-lo numa linguagem mais clara dentro do contexto do quesito. Como assim, professor? Flúor, que é soluto, é miligramas. Água será em miligramas. Então, 0,9 ppm é 0,9 miligramas de flúor para 10 a 6 miligramas de água. Traduzindo ppm numa linguagem mais clara. Todavia, perceba que a água está em litros. Isso é uma bronca nesse momento, fácil de resolver. Então, deveríamos utilizar essa densidade para calcular qual é a massa de água nesses 2 litros. Lembrando que no final de tudo, a massa de água tem que estar em miligramas. Vamos efetuar este cálculo, aluno. Então eu mudei a tela e volto relembrando que nesse momento o nosso objetivo é usar a densidade para pegar 2 litros de água e transformar em massa. Converter 2 litros, quanto corresponde em termos de gramas, de massa? Veremos. 1 grama de água, escute, a densidade diz 1 grama de água está para 1 ml de água. Isso, aluno, eu estou pegando essa densidade e abrindo como uma bobinha e simples regra de 3. 1 grama de água é 1 ml de água, está escrito aqui. Só que 2 litros de água são 2.000 mililitros de água. Então, quanto de água? Observe. Se 1 grama de água é 1 ml, então, quantos gramas de água tem em 2.000 ml de água? Ora, você faz uma conta simples, não é? 1 vezes x dá x, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes x dá x. E 1 vezes 2.000 dá 2.000 gramas de água. Logicamente que você, na regra de 3, cortou ml com ml. Cortou aqui ml com ml, o x saiu em gramas, 2.000 gramas de água. Mas cuidado, estudante, porque eu achei gramas de água, mas tudo tem que estar em miligramas. Essa, aluno, é a maior dificuldade dos estudantes fazendo provas com ppm. É porque ele tem que entender que a unidade tem que estar igual para soluto e solvente. Se ele vai medir flúor em miligramas, essa água tem que estar em miligramas. Então vamos converter 2.000 gramas em miligramas? Ora, dando ênfase, mas a massa deve ser em miligramas, dando ênfase. Bem, 1 grama de água, você sabe que tem 1.000 miligramas de água. Aluno, qualquer substância, qualquer material, 1 grama são 1.000 miligramas. Isso é matemática básica, elementar.
Se 1 grama são 1000 miligramas, esses 2000 gramas de água, eu pergunto, quantos miligramas serão? Você vai de produtos meio para os extremos, 1 vezes x dá x. Então x igual a 2 milhões de miligramas de água. 1000 vezes 1000. Então 2 milhões de miligramas de água, que na verdade são 2 vezes 10 a sexta miligramas de água. 2 vezes 10 a sexta miligramas de água. Então agora temos a massa de água em miligramas e o flúor ele quer em miligramas. Vamos mudar a imagem? Atenção. Bem, gente, então eu mudei aqui meu mouse. Veja, mudei o mouse para o final do nosso quesito. Vamos finalizar. Então, gente, o que foi que nós vimos? 0,9 miligramas de flúor está para 10 a sexta miligramas de água. Professor, de onde veio essa informação? Eu agora não entendi essa nova tela que o senhor colocou para terminar a questão. Aluno, olha bem aqui. 0,9 ppm. E nós vimos que a unidade de medida é miligramas e vimos que flúor é soluto, água é solvente. 0,9 ppm, miligramas, flúor e água. Então tem que transformar essa informação em algo mais claro, mais nítido. Então vamos lá. 0,9 ppm de flúor na água é 0,9 miligramas de flúor, ou fluoreto, para 10 a sexta miligramas de água. Ok? Ora, mas você lembra que a gente precisa saber, ele quer saber qual é a massa de flúor dentro dessa massa de água. Professor, qual é a massa de flúor dentro dessa massa de água, 2 vezes 10 a sexta miligramas? Eu me esqueci como é que a gente achou essa massa de água. Estudante, ele havia fornecido o volume da água e a densidade da água. Aí a gente achou aqui a massa de água e passou para miligramas na tela anterior. Isso, essa videoaula, você tem que ficar voltando um pouquinho e deixando o vídeo adiantar, aí volta, deixa adiantar. Por exemplo, para entender esse momento aqui, de onde veio, tá certo? Volta o vídeo avançar, volta o vídeo avançar, certo, gente? Então, do ppm, tiramos esse começo de regra de 3. 0,9 ppm de flúor na água. 0,9 miligramas de flúor em 10 a sexta miligramas de água. Porque ppm é partes de um soluto, parte de um soluto, para 10 a sexta parte de um solvente. Aí vem a pergunta, então quantos miligramas de flúor tem para essa massa de água? Meio pelos extremos, não é, minha gente? Então, vamos simplificar o miligramas e também simplificar esse 10 a sexta, simplificando, aí aqui fica 1, viu? Simplificando para fazer o meio pelos extremos. Então, porque se simplificar essas potências, aqui fica 1. 1 vezes x, 0,9 vezes 2, encontraremos 1,8. 1,8 o quê, hein? 1,8 miligramas de flúor dentro daqueles 2 vezes 10 a sexta miligramas de água. Ou seja, a resposta é 1,8 miligramas. Então, acabamos aqui mais um quesito de ppm. Lembrando, para compreender bem essas questões que eu fiz, é fundamental que você reveja pedacinhos desse vídeo. Ok, estudante? Resposta, letra D, acabei de marcar. Sendo assim, estudantes de Química, chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que ao lado deste vídeo, eu estou mandando para você o slide que foi usado para gravar para você essa videoaula. E também está sendo enviado para você um quiz com 5 questões sobre ppm. Lembrando, posteriormente,
um vídeo só de exercícios, só de exercícios de PPM, questões do PE e ou questões de Enem. Então, estuda o assunto desse vídeo, passa para o caderno, resolve o quiz, ok? E aguarda que em breve tem uma aula com 3, 4 questões de SSA e Enem resolvidas para aumentar a sua compreensão. Encontro você, estudante de Química, no próximo vídeo.